Olá, aqui é o professor Vítor Araújo, apresentando agora o teorema do valor médio e algumas aplicações. Então, para interpretar geometricamente o que significa a derivada, usaremos o seguinte resultado que é fundamental, chamado teorema do valor médio. Se eu tiver uma função contínua, que for derivável num intervalo, contínua no intervalo é fechado, derivável num intervalo aberto, então existe um ponto dentro do intervalo, de tal forma que a derivada da função nesse ponto é igual à inclinação da secante pelos extremos do intervalo. Okay? Então temos assim que a secante ao gráfico de uma função é paralela a alguma tangente entre os pontos de intersecção da secante. Ou seja, nós temos aqui A e B, temos aqui o ponto Pzão correspondente ao ponto do gráfico, para x igual a b. Este é o ponto do gráfico correspondente a x igual a a. Esta é a secante. Então, o teorema do valor médio diz que existe um ponto C, de tal forma que a inclinação da tangente é a mesma da inclinação desta secante. Ok? Ou seja, a secante entre os pontos A e B do gráfico, y igual a f de x, é paralela à tangente ao gráfico em algum ponto C do gráfico entre A e B. É o que isto aqui está mostrando. Isto sempre acontece se a função, se a minha função for derivável, okay, em todos os pontos entre o A e o B. Okay? Isto tem consequências muito úteis e muito importantes e é a base, okay, da importância das derivadas para o estudo de funções. Se, observem, se o f' for positivo, se a derivada for positiva, aqui essencialmente maior ou igual que zero, ou seja, se a derivada for não negativa num intervalo AB, então qualquer que seja o x e y entre A e B, existe um C, de tal forma que o f de y menos f de x é igual a f' de C vezes y menos x, que é maior ou igual que zero. O y é maior ou igual que x, eu escolhi, portanto isto aqui é positivo, e o f' é certamente maior ou igual que zero, porque eu assumi que o f' é positivo em AB, no intervalo inteiro. Então este negócio é positivo. Okay? Isto aqui, esta igualdade é exatamente a aplicação do teorema do valor médio que nós vimos atrás. Então f de y menos f de x igual a f' de x vezes y menos x para um C entre x e y. Então isto é maior ou igual que zero. Se isto é maior ou igual que zero, então o f de y é maior ou igual que f de x. Ou seja, se eu tiver f' de x não negativo no intervalo, então f é monótona crescente no intervalo. X menor que y, y maior que x implica que f de y maior ou igual que f de x. Ok? Analogamente, se o f' de x for menor ou igual que zero, ou seja, f' de x for não negativo, for não positivo no intervalo AB, então fazemos o mesmo argumento e concluímos que f é monótona decrescente nesse intervalo. Então, derivada maior ou igual que zero implica monotona crescente, derivada menor ou igual que zero implica monótona decrescente. Okay? Isto quando nós temos a derivada com o mesmo sinal num intervalo inteiro de pontos. Isso não funciona para um ponto só, vocês têm que ter a derivada maior ou igual que zero num intervalo, ou a derivada menor ou igual que zero num intervalo. Ok? Certo. Então, se a derivada de fato for estritamente positiva, por exemplo, para todo x no intervalo AB, obtemos desigualdades estritas no argumento do slide anterior. Portanto, podemos ser mais precisos. Se o f' de x for positivo no intervalo, então a f é monótona estritamente crescente nesse intervalo. Se f' for negativa no intervalo, então f é monótona estritamente decrescente nesse intervalo. Então, o sinal de derivada pode sim ser usado como uma ferramenta, né, para entender o comportamento da função e como um auxiliar para esboçar o gráfico da função. Também podemos usar a derivada para esboçar o gráfico. Certo? Outra consequência, que é de suma importância em muitas aplicações, é como em torno de um ponto x0 de máximo ou de mínimo de f, a função não pode crescer nem decrescer, então nesse ponto nós devemos ter que a derivada é zero. Ok? E vale ainda uma coisa muito interessante. Como consequência, se num intervalo a derivada é nula,
em todos os pontos, a derivada é zero em todos os pontos, então a função tem que ser constante, esse intervalo. Okay? Então o sinal da derivada fornece muita informação sobre o comportamento da função, incluindo a busca por valores máximos e mínimos de uma dada função no intervalo. Okay? Vamos agora falar sobre busca de máximos e mínimos de funções diferenciáveis, funções com derivada, né, num determinado intervalo. Okay? E como a derivada nos pode ajudar a buscar esses pontos.